Fala galera, acompanha futebol comigo, beleza? Bom, bora trazer notícias do nosso Vascão, porque temos o nosso adversário definido para a semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar aí, cara, Andrés Gomes, rei do drible. Também tem notícias sobre o patrocínio master do Vasco da Gama, né? E também sobre Felipe Coutinho, bora pro vídeo. Falando sobre Campeonato Carioca. Ontem o Fluminense venceu o Bangu por 3-1 e avançou à semifinal do Campeonato Carioca e vai enfrentar o Vasco da Gama. Então, ou seja, teremos clássico na semifinal do Campeonato Carioca, Vasco e Fluminense. Sem datas ainda, né? A não divulgar ainda as datas, os dias desses jogos, beleza? Mas tudo indica que o Vasco vai ser o mandante do jogo de ida e o Fluminense do jogo de volta. A semifinal, lembrando, serão 2 jogos. As quartas de finais foi um jogo só, beleza? Então, ou seja, o Fluminense venceu, avançou a grande semifinal e teremos um clássico aí, né? A gente que se esbarrou esses dias aí pela semifinal do Campeonato Carioca, pela semifinal da Copa do Brasil, agora será pela semifinal do Campeonato Carioca. Deixar seu palpite para esse duelo, beleza? O Fluminense, que vale a pena dizer, vem numa boa sequência aí com o seu treinador. Inclusive, são 16 jogos aí sem saber o que é perder no Maracanã. Mas vamos ver se o Vasco vai conseguir eliminar aí o tricolor carioca. Deixa nos comentários, beleza? Bom, vamos falar agora sobre o Felipe Coutinho, cara. Está tudo indefinido, né? Não se sabe se ele vai renovar, se ele vai continuar, se ele vai prolongar o seu contrato, mas vamos dar aqui uma lida numa matéria da ESPN a respeito de Felipe Coutinho. O jogador tem contrato apenas até o meio do ano com o Cruz Maltino, e não há consenso interno sobre sua permanência para o resto do ano. A diretoria está dividida sobre uma possível oferta de renovação, com membros contra e a favor da alta cúpula vascaína. Do lado do atleta, havia até o final do ano passado a ideia de encerrar a carreira ao final do vínculo com o time carioca, que se encerra em julho deste ano. A situação ficou ainda mais indefinida devido ao momento turbulento do Vasco, com a torcida vaiando o Coutinho no último final de semana durante o jogo contra o Volta Redonda pelas quartas do Carioca. O camisa 10 acabou substituído ainda no intervalo pelo técnico Fernando Diniz e não acompanhou o restante da partida no banco. Notícia da ESPN Brasil e, como eu disse, peguei essa postagem lá no Reage Vasco. Bom, eu já dei a minha opinião no vídeo de ontem. Se você não assistiu, assiste aí para poder ajudar um amigo aqui também, sobre a situação de Felipe Coutinho, né, que eu acho que merece ou não continuar no Vasco. Inclusive eu deixei também um corte lá falando do Casimiro comentando a respeito da situação do Coutinho, da atitude que ele teve lá quando foi substituído, né, no intervalo contra o Volta Redonda, e também do Lucas Pedrosa. Tá aí, só você... É um vídeo antes desse, tá? Beleza? A minha opinião referente a tudo isso. Aqui vamos falar sobre patrocínio master. O Vasco segue sem patrocínio master na camisa. Inclusive eu vejo muita parte da torcida de certa forma, sem entender como que o Vasco, já estando num campeonato brasileiro, ainda está sem patrocinador master. E vamos ver aqui uma notícia exclusiva do NT Vascaínos, né, o canal lá do Na Torcida Vascaínos. O Vasco esteve muito próximo de fechar seu patrocínio master com a grande montadora automotiva chinesa BYD. Os valores giravam em torno de 60 milhões de reais, além de bônus que poderiam chegar a 80 milhões de reais. No entanto, o negócio esfriou devido a divergências na forma de pagamento, bonificações, premiações e comissões. A menos que haja um alinhamento entre as partes, provavelmente a empresa chinesa irá fechar com outro clube brasileiro. A ideia dos diretores da BYD é consolidar a marca no Brasil até 2029, notícia lá do Léo Lacerda e também do canal do Amadeu Vasco, como disse, notícia exclusiva do Na Torcida Vascaínos, beleza? Galera, já pensou BYD na camisa do Vasco? Acho que ficaria até esteticamente falando bem legal, bem bonito, né? Mas, obviamente, quem entende sabe que é melhor pro Vasco, né? É quem tá lá, é quem trabalha com isso, né? E, né, pode ter ainda, porque não, sim, há um acordo entre as partes, mas até o momento, né, como traz aqui a matéria do Na Torcida Vascaínos, esteve bem próximo. Alguns detalhes, alguns pequenos detalhes ali, beleza? E seria um dos poucos patrocínios mais, né, que não seria de casa de aposta. A anterior do Vasco era uma casa de aposta. Tem muitas propostas na mesa do Vasco também de casas de aposta, mas o Vasco está tentando ver ali e ter garantias, beleza? Assim como também esteve bem próximo aqui. Não está nada descartado ainda. Pelo decorrer da matéria, pode até ser que haja no futuro ali algum tipo de alinhamento de novo, mas foi por detalhes que o Vasco não esteve próximo de já ter o seu patrocinador master. E olha, eu acho que ficaria bem legal, hein? Deixa nos comentários o que você acharia, né, de ver a BYD na camisa do Gigantesco da Colina. Bom, galera, caso você esteja gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal VulgoFut para se manter informado de tudo que acontece
no Vasco da Gama e também no futebol, beleza? Vamos continuar? Já deixou o like? Bom, vamos falar aqui de Andrés Gomes, cara. Os gringos estão sendo um destaque do Vasco da Gama, né? E dentre eles, né, já tem o Johan Rojas, que vem ali já pedindo passagem. Tem um caso do Spinelli e tem um caso, né, do Andrés Gomes, que tudo indica que será um dos principais, se não o principal do jogador do Vasco nessa temporada. Vamos trazer aqui uma matériazinha do Bola VIP, falando a respeito de Andrés Gomes e seus dribles. Destaque do Vasco da Gama, Andrés Gomes supera até Lamine Yamal no ranking mundial de dribles em 2026. De acordo com o SofaScore, o colombiano bateu 16 dribles certos contra o Volta Redonda e tomou a liderança no ranking em dribles, né, por jogo em 2026, ou seja, inclusive nesse jogo ele deu um senhor lençol ali que, olha, brincadeira, hein? Eu só vejo aquele tipo de lençol ali quando eu jogava futebol com meus amigos, né, em época de pelado, e o cara fazer aquilo ali no profissional é covardia. Andrés Gomes, que, né, como disse, é um dos principais jogadores do Vasco, dizem que ele quer jogar essa Copa do Mundo representando a Colômbia, falam que ele tem muita moral lá, que a mídia não para lá, a mídia colombiana não para de destacar, e merecidamente, né, esses bons números do Andrés, né, e esse futebol que ele vem jogando desde a temporada passada com a camisa do Vasco da Gama. É um jogador novo, né, e quem sabe ele não pode aparecer aí na lista aí dos convocados, né, ou a pré-lista da seleção colombiana, né, para a Copa de 2026. Realmente, você pode ver, eu não sei se é impressão minha, se vocês também notaram, mas até que ele tá arriscando mais, né, cara? Ele tá indo mais a fundo, ele busca, obviamente, os companheiros, eu não acho ele um jogador fominha, mas parece que ele tá arriscando mais, né? Mais finalizações, até porque também fazer mais gols, e assim também ajuda, né? O pessoal lá do futebol da Colômbia ficar de olho no futebol dele, Andrés Gomes. Ainda falando sobre colombiano, vamos falar de Johan Rojas, né? Até trouxe ontem, mas eu não tenho um problema de repetir aqui para vocês só um instante. O Rojas ontem ele deu uma entrevista, né, ao GE, e ele comentou, dentre muitas coisas, sobre adaptação, sobre como está sendo trabalhar com o Fernando Diniz, como está sendo ali o apoio da torcida vascaína. Ele foi perguntado a respeito sobre essa disputa, né? Ou se essa disputa de espaço com o Felipe Coutinho. E olha, o jogador demonstrou, né? O jovem jogador colombiano demonstrou muita, como posso dizer, cara, humildade, né, da parte dele, né? Vamos ver aqui o que ele falou. Eu não quero competir com ele, em nenhum momento. Ele é uma referência da equipe e mundial. É uma pessoa a qual eu admiro muito e, graças a Deus, tenho como companheiro. Creio que é muito lindo estar ao lado dele. Ele sempre me deu confiança para fazer as coisas boas, né, as coisas bem. Rojas sobre competir com Felipe Coutinho, né? Rojas que vem pedindo passagem, discute se ele pode ou não jogar do lado do Felipe Coutinho. Outros querem já ver ele no lugar do Felipe Coutinho. E você vê, né, um jovem jogador também, que assim como milhares, né, conhecem, já ouviram falar de Felipe Coutinho, tem até ele como referência, sabe da liderança que ele pode ser, né, embora tenha todo esse embrolho aí recentemente. E mesmo ele estando ali, sendo pedido por parte da torcida já como titular, ele demonstra ali respeitar, né, uma certa hierarquia, que a gente pode dizer também no futebol, e até agradece por poder ter a oportunidade de jogar ao lado do Felipe Coutinho, e o Felipe Coutinho dando essas mancadas aí, né, ali no campo, que, enfim, faz parte, mas o futebol, como eu disse também no vídeo passado, tem como se redimir ainda. Basta ele primeiro se acertar com o Vasco e depois demonstrar dentro de campo para a torcida, né, que ainda pode continuar vestindo a camisa do Vasco e que ele quer continuar, o que é mais importante, beleza? Dito isso, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que você acha a respeito de Vasco e Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Quem será o patrocinador master do Vasco da Gama, né, para a temporada de 2026? Ou quem você gostaria de ver patrocinando o Vasco para a temporada de 2026? Comenta aí sobre Johan Rojas e também Andrés Gomes, os gringos, né, e também o Spinelli, pedindo passagem no Gigante da Colina. Tô metendo meu pé. Fui!